CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto já está aqui no estúdio conosco. Se você tem dúvidas, sugestões para o quadro Tecnologia, já pode ir ligando para a gente, 3223-5911. Converse também conosco através das redes sociais. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. Essa semana entrou, de fato, em vigor a Lei Carolina Dickmann, né, que foi batizada de Lei Carolina Dickmann, daquela atriz, depois que ela teve as fotos delas roubadas. Isso. E depois estampadas, né? Exatamente. Toda a internet, fotos íntimas, sensuais. Isso. Então, essa lei foi publicada em 30 de novembro do ano passado, foi sancionada pela presidenta Dilma no dia 3, e aí ela tinha uma carência de 120 dias e entrou no ar, ou entrou em vigor efetivamente na última terça-feira, né? Então, a partir dessa data, então, a gente tem agora novos crimes digitais tipificados no Brasil. Os crimes que a gente pode definir como agora crimes digitais são, por exemplo, a invasão de computadores, né? Ou seja, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, computadores ligados à internet, ou computadores não ligados à internet, qualquer dispositivo eletrônico, na verdade, não é só computador. Isso é tipificado como um crime digital, né? Também a questão de você acessar alguma informação, algum dado de alguém privado e destruir ou alterar sem autorização do dono daquela informação, também é um crime, é considerado como um crime. E também é considerado como crime agora no Brasil também você interromper o acesso a um site. Por exemplo, lembra aqueles acessos que tiveram do Anonymous, que tiraram do ar sites de bancos no ano passado? Naquela época, esse tipo de ataque não era um crime, né? Agora são. Então, se você deliberadamente acessa ou faz algum tipo de manobra para evitar que alguém acesse aquele site ou aquele serviço via internet, isso também é considerado um crime, caso vai ter um passivo de investigação, né? E depois, caso identificados os culpados, eles são passíveis de punição. A punição prevista na lei é de 3 meses a 1 ano de cadeia mais multa para crimes esses que eu relatei. E se forem crimes mais graves, como revelação de segredo industrial, isso pode chegar a 6 meses até 2 anos de cadeia e multa. Considerando que, se o ataque, né, se esse tipo de crime foi feito contra algum ente dos órgãos públicos de nível federal, municipal e estadual, a punição aumenta em 50%, pode aumentar em 50%. Então, esse aí é o que define hoje a lei dos crimes cibernéticos que a gente tem visto aí. Muito legal. E agora falta a pressão, né, da população, dos internautas, quanto à aprovação do Marco Civil, que ainda está pendente desde o ano passado, né, com aquelas definições aí de responsabilidade entre provedor, quem é o provedor de informação, quem é o provedor de acesso, né, e quem pode guardar a sua informação, por quanto tempo, e quem pode ter acesso às informações de navegação que você fez. É isso aí. Bom, eu tenho algumas dúvidas que já chegam dos nossos ouvintes, e eu começo com o do Juarez, tá? Ele é o nosso ouvinte lá na Serra, e ele diz o seguinte, que teve um probleminha com o HD dele, travou, não consegue mais abrir. E aí ele pergunta, dá para recuperar aquilo que eu tinha? E eram dados da empresa, Lamento Juarez. Se for um problema físico no HD, ou seja, algum problema mecânico lá, porque o HD é um processo mecânico, tem um equipamento que tem um disco que fica girando, tem uma cabeça de leitura e gravação. Se for um problema dessa natureza, só empresas especializadas, e não tem aqui em Vitória, né? Tem só em São Paulo, né? Eu já fiz uso desse tipo de serviço, funciona muito bem, né? Não é barato, mas funciona muito bem. Agora, se for um problema simplesmente de gravação, um problema lógico de gravação, tem alguns aplicativos que podem talvez te ajudar, como a gente até deu uma dica já aqui no PC Inspector, www.pcinspector.de. É um programa gratuito que você pode baixar, e ele pode tentar com esse programa, tentar recuperar os dados que estão no seu HD, né, em relação a essa situação. Então, essa é uma dica para você. Obrigado aí pela participação. Tem uma pergunta aqui, Fernanda, bem interessante, sobre a parte da lei dos crimes cibernéticos, que me fizeram ontem, né, que é o seguinte: e se, por exemplo, eu tenho um celular que tem aquela senha, né, aquele bloqueio de tela, e minha namorada ou minha esposa tiver acesso, abrir meu celular lá e tiver acesso às minhas informações privadas, isso pode ser considerado um crime, né, essa situação? Olha, isso depende muito de como é que você vai fazer essa justificativa à justiça, né, dessa ação penal. Por quê?
Porque se ela conseguir provar que você deliberadamente entregou para ela a senha ou deixou ela conhecer a senha, né, ou entregou para ela voluntariamente a senha, isso não é um crime, porque na verdade o importante é que tenha a invasão, a quebra do segredo. Então, inclusive em relação à lei, uma coisa importante só é considerado crime se existir uma senha a ser quebrada. Se você não colocou senha nenhuma no seu smartphone, né, ou nenhuma senha no seu computador, ou nenhuma senha na sua rede sem fio, e alguém foi lá e acessou, isso não é invasão, porque na verdade você não tinha chave nenhuma para ser quebrada. Se você tem senhas nesses locais e a senha foi quebrada, isso é invasão. Outra pergunta também... Tem uma difícil aqui, hein? Outra pergunta aqui foi: quem publicar fotos sem hackear também é punido? Né? Na verdade, depende de onde a foto está. Então, o Fábio que enviou essa pergunta, obrigado, Fábio, aí pela participação. Quem publicar fotos sem hackear também é punido? Tipo, ex-namorado ou ex-namorada publica fotos por vingança. Também a foto era de... É dos dois, Dos né? dois, Exatamente. terminaram a relação, Isso, cada um isso. ficou com a sua máquina. Isso, e aí? Essas fotos. Isso não está coberto na lei da Carolina Dickmann, porque não é uma invasão. Na verdade, é uma foto que foi tirada em consenso entre os dois, não foi uma foto em segredo, foi uma foto em consenso dos dois, mas pode ser enquadrado como exposição indevida, como violação de privacidade, porque era um momento de privacidade entre os dois, né, nessa situação, e aí tem essa questão. Olha, muito legais as observações dos nossos ouvintes, né? Olha só, a Renata mora na Serra e ela diz o seguinte: ela procura o primeiro dono do imóvel da casa dela, onde ela mora hoje, tá? Porque ela precisa fazer a escritura. Ela pergunta: existe algum site que ajuda a gente a localizar essas pessoas? O próprio Google, se você pesquisar, tem uma grande chance de você encontrar referências sobre isso. Caso não tenha esse tipo de informação, tem um site chamado PipL, né? pipl.com, né? Que é um site que reúne uma série de informações de outros sites em busca de pessoas. É uma possibilidade também de você procurar. Então, procurar pelo nome nome inteiro, entre aspas, né, com nome, sobrenome, tem como você, assim, uma chance grande de você achar no Google. Se ele tem algum tipo de passagem na internet, né, ou seja, alguma publicação em nome dele, ou concurso público, ou uma coisa nessa natureza, você tem uma grande chance de encontrar também, Renata. Obrigado aí pela participação. O Gerson, ele lhe pergunta qual é hoje o melhor smartphone do mercado. Ele te dá algumas opções. Recentemente, a Proteste divulgou uma pesquisa sobre as funções, a praticidade, preço, né? Ela fez uma relação de vários modelos de celulares de smartphone. Mas ele pergunta aqui, entre o Galaxy 4, o iPhone 5 ou o novo Smart do Google, qual você levaria para casa, Gilberto? Olha só, a questão de melhor é uma coisa muito difícil, não? O pessoal aqui do estúdio tá aqui olhando para mim aqui, mas assim, o povo está defendendo o Samsung aqui exatamente, do estúdio. Mas, ou seja, é muito difícil você falar o melhor, porque o melhor depende do uso. Cada usuário tem uma necessidade diferente. Alguns precisam de tela grande, outros precisam de mais bateria, outros precisam de ter mais memória, ou uma câmera melhor. Então, assim, o melhor é uma situação muito complicada. A gente pode definir melhor, por exemplo, em relação a câmera. Por exemplo, a câmera do iPhone 4 é uma das melhores câmeras já feitas de smartphones que existiam por aí. Melhor do que as outras, inclusive melhor do que o iPhone 5, melhor que os iPhones anteriores. Estou falando do iPhone 4, uma excelente câmera. Já a questão de tela do Galaxy S4, indiscutivelmente, é a melhor tela que existe hoje no mercado, né? Em relação a isso, inclusive em relação à funcionalidade, performance. Quer dizer, se você olhar características eminentemente técnicas, o S4 ainda é o melhor smartphone que a gente tem no mercado hoje, apesar de não ser barato, tem isso também, né? Então é o melhor, Samsung. O Samsung S4. É o melhor. Né? É o melhor, né? Melhor que o iPhone 5? Com certeza. É mesmo? Com certeza absoluta, né? Com certeza. Tá certo. O Josimar está querendo recuperar os dados do HD externo. É possível isso? É possível através de por exemplo, essa ferramenta que eu acabei de falar, Josimar, do www... O do nosso ouvinte Juarez Isso. era do HD interno dele. É a mesma situação, ou seja, é o mesmo aplicativo. Você vai pegar o HD externo ou interno, montar no seu computador e aí vai usar essa ferramenta, chama www.pcinspector.de. É um site, o software é em inglês, mas ele é gratuito, você pode baixar e aí instala no seu computador e aí pluga o HD interno e externo no seu computador e ele vai tentar recuperar informações que estão lá no seu HD. Tá bom, tem mais, tá? Uhum. O Elvis Bastos volta à aplicação da Lei Carolina Dickmann e a pergunta dele é a seguinte: a lei só se aplica se eu tiver que violar a senha do outro no computador? Exatamente. Boa pergunta. A ideia é que você
tenha algum tipo de bloqueio. Para você declarar que o seu computador, o seu smartphone, a sua rede foi invadida, você tinha que ter algum tipo de bloqueio. Ou seja, então você tem que colocar uma senha de acesso no seu computador, uma senha de acesso ou algum tipo de bloqueio no seu smartphone, ou uma senha de criptografia na rede sem fio. A partir daí, se houve a invasão, então você tipifica como realmente uma invasão naquele dispositivo eletrônico, né? Então essa é uma situação. O Claudenir, ele está pedindo uma nova ajuda. Ele disse que recentemente a gente orientou ele a usar um aplicativo Android para tablet. E ele disse que ele não continua não funcionando. Era um substitutivo do Adobe Flash Player. Ele pergunta se existe uma segunda opção. Não, que eu saiba, não tenho, Claudia. Essa é a última, assim, uma alternativa que eu conhecia, pelo menos, como uma alternativa ao Flash Player. Posso procurar, ver se tem alguma outra alternativa diferente para isso aí, mas por enquanto a alternativa que eu teria foi essa que eu te passei, né? Por e-mail, inclusive. Não tem, então? Não tem, que eu saiba, não tem. Por que travou, então? Na verdade, ele na verdade tem algum problema no tablet dele, que o Flash Player nativo do tablet não funcionava. Ele queria uma alternativa. Talvez tenha um problema no sistema do tablet dele, não seja exatamente no Flash Player, né? Porque essa alternativa que eu passei a ele funciona também, é uma alternativa viável para substituir o Flash Player. Entendido. Bom, vamos falar de uma dica de segurança aqui para todo mundo? Vamos lá. Software pirata é entrada para vírus? Exatamente, né? Uma pesquisa que foi feita pelo IDC nessa semana revelou que uma das grandes portas de entrada de vírus nos computadores é o uso de software pirata. Porque quando você faz o download de um software pirata da internet, ou você usa um CD de um software pirata para instalar no seu computador, você nunca sabe o que tem ali dentro. E segundo a pesquisa, uma grande parcela desses aplicativos são aplicativos que têm vírus interno. Então, cuidado aí com o uso do software pirata, que ele pode trazer vírus para o seu computador. Ok. Bom, nós temos aí no resumo da semana. Isso. Vamos para os destaques? Vamos lá. Facebook começa a testar mensagens pagas para os usuários. Como é que é a mensagem paga para o usuário? Quando você manda uma mensagem para uma pessoa que não é seu amigo, as mensagens ficam numa outra caixa postal chamada de outros, que normalmente as pessoas não conseguem enxergar, né? As pessoas nem sabem que existe essa caixa postal, então você não consegue alcançar as pessoas que não são seus amigos. Pois se você quer mandar uma mensagem para os seus amigos, para pessoas que não são seus amigos, mas que caia na caixa de entrada da pessoa, o Facebook tem uma opção agora que você paga mensagens para fazer isso acontecer. Os preços variam de 60 centavos até R$30, dependendo da quantidade de pessoas que o seu destinatário tem como contatos ou como amigos. Né? Então é uma experiência, está começando agora aqui no Brasil o Facebook, a gente está vendo como é que isso vai funcionar. Né? Também tem um aplicativo interessantíssimo que saiu no Brasil essa semana, que foi um aplicativo chamado ProDef. É um aplicativo gratuito para Android que você fala para o aplicativo e ele traduz em linguagem de símbolos, de surdos. Super interessante o aplicativo também. Gratuito para Android, é só entrar lá no Google Play, chamado ProDef, né, que é um aplicativo. Tenho novas perguntas ao nosso comentarista de Ciência e Tecnologia, Gilberto Sodré. Por exemplo, a do Luiz Henrique, né? Ele te pergunta, Gilberto, se dá para você fazer uma avaliação. O que é melhor, Windows 8, Windows 7 ou Beta? Bom, Luiz Henrique. Obrigado, Luiz Henrique, pela participação. Luiz Henrique, o Windows 8, como uma evolução do Windows 7, tem recebido muitas críticas em relação à interface dele, ou seja, que muda completamente. Ou seja, essa interface que a gente conhece com ícones na tela, aquela barrinha de baixo do iniciar, no caso do Windows 8, ele é completamente diferente. Então, muitas pessoas têm reclamado dessa interface, né, de dificuldade de adaptação nessa interface, e algumas, inclusive, têm os seus computadores comprados com Windows 8, têm voltado para o Windows 7 exatamente por causa dessa dificuldade. Então, ou seja, por enquanto, o que eu tenho visto é que as pessoas têm gostado bastante do Windows 7, é um sistema relativamente estável, né? Tem funcionado bem, então essa é a melhor situação. A versão beta é uma versão normalmente de teste, então eu não usaria ela como o seu sistema principal ou na sua máquina de produção, a máquina que você precisa dela funcionando. Isso realmente eu não usaria. Então, entre os três, nesse momento eu ainda continuaria com o Windows 7, né, na sua máquina. Ok, Gilberto, vamos finalizar então o nosso resumo da semana. Nós paramos nos iPhones 4 e 4S. Né? Exatamente.
surpreendentemente, Fernanda, o iPhone 4 e o iPhone 4S ficam mais baratos no Brasil. Ou seja, a Apple, né, baixou de preço e agora o iPhone 4 de 8 GB, que era, né, que custava R$ 1.500, agora passou a custar R$ 1.100 no Brasil, e o iPhone 4S de 16 GB saiu de R$ 2.000 para R$ 1.700 no Brasil. Então, quem aí está interessado em comprar um iPhone, esse é um momento interessante. Interessante que quem comprou o iPhone 4, 4S nas últimas semanas, pode entrar em contato no número gratuito da Apple, no 0800 761 0867, que ele vai ter restituição do seu valor. Então, ou seja, quem comprou agora recentemente o iPhone 4, 4S, né, pode pedir restituição desse valor, do desconto do iPhone, né, no 0800 761 0867, em relação a isso. E por último, vamos falar de algumas curiosidades que aconteceram no 1º de abril, segunda-feira foi 1º de abril, e a internet, as redes sociais, foi inundada com uma série de piadinhas, né? Então, a mais interessante delas que eu achei foi o Google Notes. O Google lançou, como se tivesse lançado um serviço que eu poderia buscar conteúdos na internet através do cheiro, né? Ou seja, uma coisa que não tem muito, assim, uma questão muito propósito, mas ele acabou acontecendo e foi uma grande piada, assim, brincadeira que o Google fez com os seus usuários, né, na internet. Então, isso, Fernanda, a gente falou rapidamente sobre a questão das olha leis. só, eu nunca não gosto de deixar o ouvinte sem resposta. Como tem mais algumas aqui então, por e-mail que acabaram lá. de chegar, a Mayara ainda fala sobre a Lei Carolina Dickmann e ela diz o seguinte: se o meu computador não tem senha, por ser de uso pessoal, mas ele é invadido e os dados são roubados, a lei se aplica? Aí, na verdade, é difícil você provar que ele foi invadido, né? Porque, na verdade, como não tinha senha, né? Ou seja, a ideia da lei é que você mostre que houve algum tipo de invasão. Ou seja, alguém teve que quebrar algum tipo de segurança para poder ter os seus dados invadidos. Então, a não ser que você tenha alguma outra forma de informação de que aquela pessoa teve acesso aos seus dados sem sua autorização. E aí justifica o processo. Então, aí começa a entrar numa situação delicada de como provar ou fazer um processo, né, judicial acusando alguém de ter invadido a informação sem sua autorização. Por fim, o Bruno, ele faz a seguinte pergunta: ele está com vírus no PC que muda o tema do Windows, anula a conexão com a internet e só volta ao normal quando ele reinicia o PC. Ele pergunta o que eu faço, socorro. Olha só, o interessante é que você tenha, Bruno, é fazer um boot de alguns antivírus têm um aplicativo que você consegue baixar para o pendrive e consegue dar boot no PC através desse sistema limpo, ou seja, sem vírus. E a partir daí você consegue fazer um scan no HD e limpar os vírus que possam ter aí. Pode chegar à conclusão, pode ser o caso, que depende do tipo de infecção ou da profundidade, da seriedade da infecção, a única alternativa vai ser você reformatar o computador, né? Então, aí depende muito de quanto o vírus já afetou o sistema. Pode ser que tenha algum tipo de recuperação e pode ser que você tenha apenas que fazer um backup dos seus dados no HD e reformatar toda a máquina, né, para reinstalar o sistema novamente. Gilberto, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela atenção aos nossos ouvintes. Gente, se as pessoas continuam com dúvidas e sugestões, podem continuar nos enviando. A gente remete tudo para o Gilberto na sexta que vem. Ele está aqui pessoalmente para responder e para esclarecer as dúvidas sobre os nossos problemas com a tecnologia. Exatamente, Fernanda. E soluções, né? Exatamente. Tem os nossos e-mail, cbntecnologia@gmail.com. Pode mandar o e-mail aqui para a gente. Eu respondo todos os e-mails que me chegaram e aquelas dúvidas mais comuns eu trago ao ar para responder para outros ouvintes. Lembrando que tudo que a gente falou aqui agora, quem quiser anotar, rever isso aqui, está lá no site CBN Vitória, cbnvitoria.com.br, e também está no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Obrigado, Fernanda, você. Obrigada, um grande abraço. Gilberto. Boa feriado para todos, né, nesse novo final de semana aqui prolongado, né? E até a próxima sexta-feira.